A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que esse vídeo, essa mensagem que vai ser pregada, que ela venha falar contigo, falar ao teu coração. Vamos iniciar esse vídeo fazendo uma oração ao Senhor. Pai, eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor visite essa pessoa que vai assistir esse vídeo agora, que essa mensagem possa falar ao teu coração. Pai, abençoe o canal Unidas pela Fé, abençoe a irmã Cássia, Pai, que está à direção desse trabalho. Senhor, que o Senhor continue, meu Pai, nos capacitando para que nós venhamos levar a tua palavra, a mensagem da tua palavra a todas as pessoas, a todos os necessitados, meu Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um, meu Deus, que possa ouvir essa mensagem até o final e que essa mensagem venha falar com cada um de uma maneira especial, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema glorioso e maravilhoso. Um tema que eu particularmente amo falar. Nós vamos estar falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado na Bíblia de diversas maneiras. Ele é representado como água, como selo, como óleo, como fogo, como vida. O Espírito Santo, ele é Deus. E eu amo falar do Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. E o Espírito Santo, ele veio para nós como uma promessa. O Senhor deixou, como uma promessa. Quando Jesus ele ressuscitou e voltou para o Pai, foi feita a promessa de que o Espírito Santo habitaria em nós, estaria em nosso meio, como nosso amigo, como nosso consolador, como nosso ajudador, para nos dar direção, para nos ajudar, para nos acalmar, para nos abraçar. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Sem o Espírito Santo, eu e você, nós não somos nada, nada. O texto bíblico que me foi passado está em Atos, capítulo 2 e versículo 3. Eu vou ler o 1, 2 e o 3 e o 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aqui nós vamos ver que está falando do Espírito Santo como um vento que veio e encheu toda a casa onde estavam assentados. E quando apareceu aquele vento, foi distribuído entre eles que estavam ali línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem, aleluia. E olha que coisa gloriosa, quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, porque é nós que temos que aceitar a Ele, para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha escrever o nosso nome no livro da vida. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós já temos o Espírito Santo, sabe por quê?
Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Então é Ele quem vai trabalhar na minha e na tua vida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então muitas das vezes, nós como cristão, porque eu não estou aqui passando essa mensagem só para quem é cristão. Talvez muitas pessoas que não sejam cristãos também vão ver essa mensagem. Então, muitas das vezes, nós que somos cristãos, nós semeamos a palavra na vida de alguém que ainda não aceitou a Jesus. E nós achamos que não vai acontecer nada, mas não, muito pelo contrário. Tira isso da sua mente, tira isso dos seus pensamentos, você que tem semeado a palavra, porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem vai convencer a cada um. Quando nós semeamos, é o Espírito Santo quem trabalha na vida de cada um de nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então a primeira condição para nós recebermos o Espírito Santo é nós aceitarmos a Jesus. E aqui a palavra do Senhor, onde nós lemos, está falando que no dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. O falar em línguas, ele é uma confirmação do batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, eu e você já temos a partir do momento que confessamos a Cristo. Porque foi uma promessa que o Senhor nos fez, de trazer, de deixar o Espírito Santo para nós. Para que Ele venha cuidar de mim, de você. Para que Ele venha convencer você todos os dias do pecado, do juízo, da justiça. Para que Ele venha direcionar você. Sabe quando você olha no espelho, você coloca aquela roupa e você fala assim, será que isso aqui está agradando a Deus? É o Espírito Santo que está falando com você. É Ele que está dizendo para você se agrada ou não ao Senhor. Então, quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos santifica, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos sustenta, Ele nos faz estar cada vez mais perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é tremendo e poderoso. Aleluia, Jesus. Então, é necessário passar pelo processo de salvação para que nós venhamos ter o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para que nós possamos continuar com Ele, vivendo dentro de nós, é necessário que nós venhamos obedecer. Obedecer às Escrituras, obedecer ao Senhor em todas as coisas e nos santificar cada dia mais para que Ele não venha nos deixar. Nós vamos ver o salmista Davi dizendo, implorando, Senhor, retire tudo de mim, mas não retire de mim o Teu Espírito Santo. Porque não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá, Ele é tudo. Ele é tudo. Eu amo falar do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, ela é indispensável. Sem ela, não tem como nós fazermos nada para o Senhor. Porque é o Espírito Santo quem vai nos capacitar, é o Espírito Santo quem vai nos ajudar, é o Espírito Santo quem vai nos direcionar. É Ele quem vai nos animar naqueles dias em que nós não estamos bem. É Ele quem vai, aleluia, colher as nossas lágrimas quando nós não estamos bem. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não vai te deixar. Desde que eu e você venhamos obedecer ao Senhor, venhamos cada dia mais nos santificar, venhamos ser salvos, aceitar ao Senhor. E aí sim o Espírito Santo vai fazer morada na minha e na tua vida. Mas é necessário que nós venhamos crer, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é necessário crer, porque aquele que crê já está salvo, porém quem não crê
já está condenado. Então é necessário que nós venhamos crer, que venhamos aceitar ao Senhor, para que o Espírito Santo venha fazer parte da nossa vida diariamente. O Espírito Santo é tremendo, é maravilhoso. Ele é tudo para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele participou em todo momento no ministério de Jesus, né? E Jesus, ele é soberano, poderoso, né? Não tem outro igual. E para que eu e você venhamos fazer coisas grandes, gloriosas na presença do Senhor, para o Senhor, para a obra do Senhor, para que nós venhamos servir ao Senhor, né, com excelência, porque nós não podemos fazer as coisas do Senhor relaxadamente. Nós precisamos ser avivados, edificados, renovados pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer nada. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não foi só para a gente ficar parado, não. Ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo, ele nos prometeu o Espírito Santo, para que ele viesse nos capacitar, nos ajudar, nos ensinar a ser cada dia melhores, a fazer a sua obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer coisas grandes para o Senhor e para a sua obra. Mas é necessário que nós venhamos crer que o Senhor é o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, para que o Espírito Santo venha habitar na minha e na tua vida. Glória a Deus. E aí sim, ele vai nos capacitar, vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos carregar se necessário for. Ele nunca vai nos deixar. Nunca. E é necessário que nós venhamos ter o Espírito Santo na caminhada com o Senhor, porque sem Ele nós não fazemos nada, nós não somos nada, nós somos dependentes do Senhor e do Espírito Santo, que é o próprio Deus. É necessário que eu e você estejamos com o coração aberto para receber ao Senhor e ao Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo, ela foi feita para aqueles que são salvos. O Espírito Santo é tremendo, ele é maravilhoso, ele é bom. Não deixa de receber o Espírito Santo, não deixa de receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Aleluia, através dessa mensagem, declare aí: eu aceito a Jesus como meu suficiente Salvador. E automaticamente você vai receber o Espírito Santo. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo em Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, nós vamos ver aqui no versículo 32, que essa promessa ela foi feita para todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser salvo. Somente os que forem salvos receberão o Espírito Santo.
Então é necessário que você venha ser salvo. Se você ainda não é, se você ainda não conheceu o Senhor, se você ainda não aceitou ao Senhor como teu suficiente Salvador, é necessário que você venha aceitar, para que você venha fazer parte dessa promessa. Aleluia, Jesus, e que você possa se colocar à disposição do Senhor, para que Ele venha trabalhar na sua vida, para que Ele venha trabalhar na sua casa, para que Ele venha trabalhar no meio da sua família, na sua parentela. É necessário que você venha abrir o seu coração, através dessa mensagem, que o Senhor possa falar mais ainda ao teu coração, que o Espírito Santo possa te visitar e que você venha entender que nós precisamos do Espírito Santo, que Ele é tudo para nós, Ele é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Ele é o próprio Deus e sem Ele nós não somos nada. Então, para que nós venhamos ter o Espírito Santo, é necessário que nós venhamos confessar a Jesus como nosso Salvador. Não tem como ter avivamento, não tem como seguir na caminhada sem o Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus. Fica mais difícil, o fardo fica mais pesado, mas a palavra do Senhor fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que neste mundo nós passaríamos por aflições, por problemas, mas que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se nós estivermos com Ele, nós também vamos vencer. E aqui a palavra do Senhor vai dizer em João 16, aleluia, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, não é necessário que nós venhamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. É necessário que, mesmo que nós venhamos passar por aflições e por problemas, que nós venhamos caminhar com Cristo, que nós venhamos estar com Cristo. Então, que através dessa mensagem, você possa ter um encontro verdadeiro com Cristo e com o Espírito Santo. Independente se você já é cristão ou não, que através desse vídeo, dessa mensagem, o Espírito Santo, ele possa te abraçar. O Senhor Jesus, ele possa te abraçar, ele possa te alcançar, ele possa te avivar, ele possa te levantar, ele possa te sustentar, para que você continue caminhando um pouquinho mais. Porque Jesus está voltando, tudo aqui vai passar, tudo aqui vai passar, tudo aqui é passageiro. O Senhor está às portas, mas para que você e eu possamos continuar, que o Espírito Santo nos alcance hoje, que Ele nos renove, que Ele nos levante, que Ele nos acalme, que Ele nos alegre, e que Ele esteja conosco, porque se o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, estiver conosco, nós vamos mais além, nós vamos continuar, nós vamos conseguir e nós vamos vencer. Aleluia. Fique com essa mensagem, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida e que essa mensagem possa edificar muito mais e falar muito mais ao teu coração, em nome de Jesus. Amém.